Olá, graça e paz, bom dia para você que está aí iniciando conosco essa EBD online, né? Nossa quinta aula, não é isso? Quinta aula, né? Tivemos uma aula especial sobre a Páscoa, né? Então hoje nós estaremos na quinta aula. Graça e paz, irmã Mary. Já entrando aí também, nosso irmão Nelson, glória a Deus, irmão Nelson. Amém, nossa irmã Silvânia, bom dia. Nosso irmão Nelson está aí aproveitando as lives para estar conosco, junto com os irmãos. Amém, glória a Deus. O pessoal tá entrando. Eu sei aqui que domingo não é fácil, né? Domingo de manhã, né? Só para quem realmente tem fome e sede da palavra, né? De manhã. Já quando é na EBD na igreja já é assim. Imagine também agora aí o pessoal de quarentena, tem muita gente dormindo tarde aí, né? Como a gente tem falado, algumas pessoas acabam ficando até mais tarde, né? E aí acaba acordando tarde também, né? Mas não tem problema não. O nosso irmão Vitor aí, nossa irmã Lígia sempre me ajudam. Shalom, irmão Nelson. Depois aí publicando a nossa live no nosso canal no YouTube, né? Então, todas as nossas aulas, né, as aulas anteriores, inclusive a aula especial de Páscoa, ela fica lá no nosso canal também no YouTube, porque fica mais fácil também, né? Os irmãos falam de assistir pelo canal do YouTube, né? Então, você que ainda não nos acompanha no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial lá no YouTube, entra lá no YouTube depois, né, da aula, e se inscreva lá no canal, assista lá, em vez de ficar assistindo só Netflix, faz uma maratona lá Evangeliflix, né? E aí tem todos os nossos vídeos lá, outros vídeos que estão entrando, eu estou terminando de produzir alguns vídeos também, e depois vai estar lá os vídeos para honra e glória do Senhor, nossa irmã Karine, nosso irmão Jonathan, nosso irmão Flávio, glória a Deus, sejam bem-vindos aí também a essa live, amém? Então, o YouTube ontem, né, tinha a nossa irmã Fernanda, alguns irmãos me enviaram foto lá e vídeo, ontem, pelo sábado, fazendo maratona Evangeliflix lá na televisão, no YouTube, né, assistindo a paz, irmã Érica, diaconisa Érica, glória a Deus. Os irmãos ontem mandando foto e vídeo, assistindo ontem o canal no YouTube, nossa irmã diaconisa Deise, shalom, a paz, assistindo o nosso canal na televisão ontem, né, fiquei muito feliz. Né, os irmãos mostram que os irmãos estão cheios. Teve irmãos aí que revendo, né, algumas aulas e até algumas lives, né, isso nos deixa muito alegre, né? A gente está aproveitando esse momento aí para fazer o possível para poder trazer um alimento sólido, um alimento especial para os amados irmãos, amém? Então vamos orar inicialmente, depois a gente continua aqui nosso bate-papo, amém? Vamos entrar no estudo da palavra porque a hora passa muito rápido, né? Voando aqui, bem? Então vou aproveitar, o Nicolas acordou agora, então talvez escute algum barulhinho dele daqui a pouquinho, né? Mas amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos mais uma vez nesta manhã, ó Deus, por mais um dia que o Senhor, ó Deus, nos proporcionou, nos deu, como o salmista declara, nos alegramos e nos regozijamos nele, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. A tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Independentemente da situação, ó Deus, nós cremos que o Senhor, ó Deus, não perdeu o controle. Aqui nós entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, as nossas irmãs, de todos aqueles que estarão, ó Deus, assistindo a essa EBD, a essa Escola Bíblica Dominical Online. Ó Deus querido, que a tua palavra vá de encontro a cada coração e que teu Espírito Santo, ó Deus, que é quem nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, possa alcançar, ó Deus, de maneira especial, cada, ó Deus, vida nesta manhã. Toma o primeiro lugar, Senhor, que os demais irmãos que estarão entrando posteriormente também possam estar sendo alcançados. Que aqueles que estarão assistindo, Senhor, também, ó Deus, depois no nosso canal ou aqui mesmo no Facebook, que o Senhor também possa abençoar da mesma forma. Toma a direção, ó Deus, em tudo aquilo que iremos falar, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o teu Espírito através de mim possa falar a cada coração. Nós colocamos em tuas mãos cada vida, aqueles que estão, ó Deus querido, precisando de uma palavra nessa manhã, que possam receber de ti, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Opa, nosso irmão, nosso pastor Alessandro entrando também, né? Glória a Deus. A nossa irmã Diaconisa Celi, glória a Deus, também entrando aí nessa live, amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, bom dia. Espero em Deus que você possa ser alimentado nessa manhã, amém? Nosso irmão Marco Antônio também entrando, glória a Deus. Irmãos, nós falamos na primeira aula sobre o homem, né, a criação e o propósito do homem. Na segunda aula nós falamos sobre a criação da mulher, né, Eva, e o propósito da mulher, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na terceira aula nós falamos um pouquinho sobre a natureza do homem. E na última aula nós falamos sobre os atributos, né, do homem. Falamos dos atributos que Deus tem dado ao homem, amém? E hoje nós vamos falar, conforme eu coloquei aí no título, nós vamos falar sobre a unidade do homem, amém? Da raça humana. Nós precisamos entender que o homem, na verdade, ele veio do mesmo lugar, foi criado por Deus. Não houve nenhum tipo de divisão, amém? Então, essa unidade representa que todos nós somos criatura, todos nós fomos criados por Deus, amém? Há uma diferença na questão de filhos, né? Porque para que sejamos filhos tem que haver uma paternidade, né? E aí isso aí é o que diferencia, na verdade, o homem daqueles que são apenas criatura e daqueles que verdadeiramente são filhos, né, de Deus. Então, todos nós fomos criados por Deus, amém? Todos nós fomos criados por Deus. E nosso irmão Luiz, mais conhecido como Guará, ô glória, seja bem-vindo, nosso irmão Luiz, amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Glória a Deus, o nosso Ministério do Ficário de Bangu, Bispo Anaira, também está online aí, glória a Deus. Então, abra sua Bíblia, e aí eu tenho que lembrar os irmãos que não pode ser o smartphone, né? Na online tem que ser a Bíblia mesmo, né? Então, você fique à vontade aí, pega a sua Bíblia, se ela é capa preta, se ela é colorida, se ela é rosa, igual ao da missionária Débora. A missionária Débora tem essa Bíblia aqui, ó, bonita, rosa. Aí, a minha Bíblia preta está bem descascada já. Aí eu estou usando essa daqui, porque às vezes eu mostro a Bíblia, aí para não mostrar a minha que já está toda descascada, eu estou usando a da missionária Débora, bem? Tá mais bonita, tá bem bonitinha. Se bem que por dentro também já tá, Nicolinha já deu umas rasgadinhas aqui, mas amém. Independente da cor da Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos ler o texto. O primeiro texto que nós vamos ler, Malaquias 2:10, né? Quem puder, como eu falei aí, ir colocando para mim, por favor, né, o texto aqui, né, os irmãos aí, a irmã Silvana, irmã Karine, quem puder, porventura, colocar aí na descrição os textos para os irmãos que forem chegando, né, me ajuda aí, por favor. Malaquias, capítulo 2, versículo de número 10, nosso irmão Eduardo também aí. Bem, Malaquias 2:10 diz o seguinte: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Amém? O profeta Malaquias aqui, ele vai falar sobre a questão, ele está falando sobre a questão do casamento, né? O contexto é esse. Havia uma ordem de Deus para que os israelitas só casassem com os seus descendentes, com os israelitas, né? O povo não se misturar, justamente por essa questão da paternidade, bem? E por isso que ele separa bem essa questão do pai e de criação. O povo de Israel era considerado um povo escolhido por Deus. Obrigado aí, nossa irmã Mélia, amém? Então, o texto vai falar sobre isso, mas o que eu quero dizer, na verdade, é que nós falamos na primeira aula no livro de Gênesis que Deus criou o homem, né, a sua imagem e a sua semelhança. Todos fomos criados por Ele. E nesse sentido, não havia diferença como não há diferença, né? No sentido de que todos nós temos três convicções. Todos nós fomos criados por Deus,
todos nós vivemos, e aí você tem a opção de viver na presença ou não, e outra certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Essas são 3 certezas que nós temos de alguma forma. Por que eu viver? Ah, pastor, mas tem pessoas que não chegam nem a nascer. Sim, mas essas pessoas, elas viveram, ainda que no ventre da mãe, nem nós defendemos, e daqui a pouco eu vou postar algo sobre isso. Por isso que nós somos contra o aborto também, porque a partir do momento em que a criança foi concebida, já existe vida. Então nós temos a certeza de que nascemos de alguma maneira, né, ou vivemos, ou somos gerados, né, vamos dizer assim, vivemos de alguma maneira e em algum momento também morreremos até se o Senhor Jesus volte. Amém? A diferença nessas questões todas, após isso, é a maneira como nós vamos viver. Quais as escolhas que nós vamos fazer, amém? Então, o homem, ele fugiu desse propósito de Deus de o servir. E aí, essas coisas que as pessoas falam, mas todo mundo é diferente. Sim, cada um somos seres multiformes, ou seja, cada pessoa é feita de uma forma diferente. Mas a origem é a mesma, todos nós nascemos do barro e todos nós vamos morrer, vamos voltar para o pó, né? Então isso aí é uma convicção, e nesses dias aí de desespero é o que a gente mais tem visto, amém? Mas o que eu quero dizer com isso? Temos nós a mesma origem, independente da cor, independentemente, né, das questões sociais, das culturas, independentemente de condição financeira, né? Todos nós temos uma mesma origem, ok? O problema é que o homem, depois que começa a viver, ele começa a querer se desrasgar, né? Querer se afastar disso. E aí, às vezes, ele se perde por causa da fama, ele se perde por causa do dinheiro, né? Do patrimônio, da condição social, das questões políticas, enfim. O homem acaba se perdendo no caminho e começa a achar que ele é um ser diferente do outro, né? Ele começa a achar que, muitos, infelizmente, começam a achar que são superiores, né, a outras pessoas, a outros povos, né? A gente vê nações que se acham muito superiores, né, às outras nações, aos africanos, né, ao povo da América do Sul, né? E a gente vê muito isso, né, infelizmente, principalmente de muitas pessoas que têm recurso. Mas eu vou dizer que não é todos, também não vou generalizar não. Tem muitas pessoas com condição financeira, mas que são extremamente humildes, são pessoas que realmente amáveis, pessoas que fazem realmente o bem ao próximo, amém? E esses dias eu estava, né, uns 2 dias, eu gosto muito no meu devocional, antes de ler ali, a gente liga os clipes, né, começa a colocar no YouTube vários clipes, e essa semana eu me peguei vendo muitos corais, né, cantando, e eu pesquisando alguns corais ali de nações africanas, adorando a Deus, né? E eu fiquei, nossa, mas uma coisa linda, né? Uma coisa linda. Roupas coloridas, uma alegria que às vezes você não vê, né, em muitos outros povos, mesmo tendo, né, outros povos tendo uma condição melhor, talvez, do que aquela do africano. Você vê que são pessoas simples, mas adorando a Deus de uma maneira tremenda, linda, de uma coisa assim, linda, né? Se eu puder, depois eu vou compartilhar com vocês aí, se vocês quiserem. Comente aí, por favor, depois. Se vocês quiserem, eu compartilho aí pelo menos um vídeo desse, de nações africanas ali, né? Adoradores cristãos na África, no continente africano, adorando o Senhor, amém? E eu assistindo ali, adorando o Senhor com aqueles corais, né, cantando ali de maneira africana, a gente sente a presença de Deus de uma forma poderosa. Poxa, mas pastor, mas eles falam uma língua que eu não entendo, né, eu não entendo nada, mas a presença do Espírito na vida deles é a mesma que eu sinto aqui, né, que nós sentimos. E mesmo não sabendo literalmente o que eles estavam cantando, embora algumas músicas
são conhecidas no Brasil pela melodia, né? Mas a presença de Deus na vida deles não é diferente da minha vida, né? E tá bom, se o pessoal quiser eu vou compartilhar, né? Então, eu senti muito a presença de Deus, né? Vendo aqueles corais de nações africanas adorando o Senhor. E eu me parei perguntando exatamente sobre isso. Qual é a diferença, né, entre a nossa adoração aqui no Brasil, vamos dizer assim, né, e essa adoração que esses povos africanos fazem, que os asiáticos, muitos asiáticos, né, também adorando. Eu vi alguns corais na Coreia, por exemplo, por mais difícil que seja pregar o evangelho, mas você vê algumas igrejas adorando ao Senhor. Bem, quem já fez ou faz ou gosta de missões, com certeza já deve ter visto algum tipo de vídeo relacionado a isso. E ali eu justamente fiquei me pensando o que a gente está falando aqui, né? Não temos o mesmo Pai, não temos o mesmo Deus, né? Não servimos ao mesmo Deus, né? Ou seja, qual é a diferença minha para essas nações, né? Para esses adoradores africanos, para esses adoradores asiáticos, né? Os europeus em si têm a sua maneira diferente, talvez, de adorar. Sim, né? Esses dias um jovem que nós conhecemos, filho da nossa irmã Daniela, esteve na França, né? E a gente acompanhou algumas fotos dele lá e ela sempre contando como é que eles estavam lá na igreja, né? Conversando com eles. Existe um povo que adora o Senhor na França, existe um povo que adora o Senhor na África, existe um povo que adora o Senhor no Japão, né? E eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso, né? Vendo cultos, né, que as pessoas fazem nos lares, porque em determinados países não tem a quantidade de igrejas que nós temos, né? Aqui nós temos quase que uma igreja em cada esquina, graças a Deus. Mas eu vi algumas imagens, né, de pessoas adorando o Senhor ainda como uma igreja primitiva nos lares, porque não tem templos, né? Não tem lugares para se reunir. E acabam que eles têm que se reunir na casa de alguns, né, que cedem ali as suas casas para adorar o Senhor. E essa unidade aqui, a pergunta que Malaquias faz é o que me chamou a atenção. Por que seremos desleais uns para com os outros? Ou seja, por que nós queremos se achar tanto superiores a outros, né, se somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus? E isso me chamou a atenção, me entristece, porque eu ainda vejo, né, uma competição muito grande, inclusive fora entre as igrejas, né? Isso é muito triste. Muitas lideranças ainda debatendo que é uma hora. Não falo isso como Paulo fala, né? Quando ele fala a igreja de Corinto que estava falhando, ele não fala isso por orgulho, mas sim por tristeza. Mas quem me conhece sabe que eu não cito, né, nenhum tipo de denominação, eu não gosto de citar nenhum tipo de nome por uma questão de ética, né? Mas também falo a verdade, não fico, né, acobertando nada. Quem me conhece sabe. Mas a gente ainda vê muito isso, né? Muitas lideranças que se acham superiores a outras, né? Que pregam mais, que curam mais, que fazem mais milagres, né? Quando na verdade essa deslealdade, porque é uma deslealdade, né? Somos filhos do mesmo Pai, somos adoradores, né? E se somos cristocêntricos, né, verdadeiramente estamos servindo ao mesmo Deus. Por que eu digo isso, se somos? Porque infelizmente muitos já se perderam e não sabem, né? Muitos estão aí muito mais preocupados com o seu próprio ego, em falar de si mesmo do que de Deus. Mas eu já falei sobre isso numa outra live, amém? Mas o texto ele me fala isso. Por que somos desleais, né? Por que tratamos tão mal às vezes outros irmãos, outros povos? Falei de outras nações, mas no próprio Brasil existe isso, né? Uma diferença muito grande, às vezes, de um adorador aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, e em outros estados. Nós temos irmãos de outros estados, outros países, outros municípios que assistem ao Senhor conosco às lives, e eu me paro perguntando qual é a diferença, né? Será que de fato o fato de uma pessoa adorar a Deus em outro estado, de uma outra forma, né, de uma outra língua hoje, o torna diferente de mim? Com certeza não. Amém?
Então, essa unidade que nós vamos falar hoje, dentro desses textos, é que elas precisam ficar bem claras. Amém? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Quem puder colocar aí de novo, amém? Atos 17, versículo 26. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Atos, capítulo 17, versículo 16. 26, perdão. 17 e 26. Diz assim, ó. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Agora o versículo 27. Olha só. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Então, Deus criou o homem com o intuito de buscar a Deus, né? Deus criou o homem com o intuito de adorar a Deus. Por isso que eu defendo a tese de que, na minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo, mas eu defendo a tese de que, para mim, não existe ateu propriamente dito. Amém? Não existe ateu. Mas, voltando aqui para o texto fala que todos nós, versículo 26, somos uma geração que veio da mesma origem. Amém? Da mesma origem. Ou seja, independentemente de onde você nasceu, independentemente do continente que você nasceu, do estado, do país, da cidade, a nossa origem é a mesma. E o versículo 27 fala aqui muito bem claro que para buscar ao Senhor, ainda que às vezes tateando. Por que isso? O que é uma pessoa que anda tateando? Geralmente é uma pessoa que não vê, né? Uma pessoa que não está podendo enxergar, ou porque é cego literalmente, né? Tem uma deficiência visual, ou por um momento, uma medicação, uma operação, assim. Geralmente é uma pessoa que anda tateando, é uma pessoa que está na escuridão, que não tem luz, né? Uma pessoa que está sem luz no momento. Então quando você levanta, né? Quem já não levantou aí, às vezes de madrugada, às vezes sai batendo, né? E o texto está falando sobre isso porque andar tateando, né? É andar procurando, é andar com mais, como é que eu vou dizer assim, com mais cuidado, né? E eu entendi nesse texto que às vezes a gente procura, né, de uma maneira tão difícil Deus, ou ver Deus de uma forma tão distante, que muitos parecem estar tateando, né, procurando com tanto cuidado que muitas vezes nem acha, né? E quando na verdade ele não está longe, ele está perto, ele está dentro de nós, né? E aí as pessoas parecem que procuram em tantos lugares, quando na verdade Deus está tão próximo de nós, né? E isso me chamou a atenção, por quê? Porque independentemente de onde você está, e essa pandemia acabou que retratou bem isso, quando você determina no teu coração adorar o Senhor, aleluia, quando você determina buscar o Senhor, você não olha para a condição, você não olha para o lugar, você não olha para as dificuldades. Tem pessoas aí hoje desesperadas adorando o Senhor, buscando adorar o Senhor, porque tem uma sede muito grande, estão com uma fome muito grande. E o que eu quero dizer para você que está assistindo agora aí comigo esse EBD, é de que Deus não está longe de você. Deus está perto de você. Amém? Deus não está longe, Deus está muito perto de você. Então, aproveite essa oportunidade, né, que Deus está te dando para você entender isso. Não perca teu tempo procurando, achando que Deus está longe. Não, Deus ele está bem perto de você. Amém? Então, dentro de uma condição humana, estamos falando aqui para quem está chegando agora, sobre a unidade da raça humana, do homem, né? Ou seja, todos nós fomos criados por Deus. Amém? E todos, abra sua Bíblia por favor, para a gente ver o quanto igual nós somos e acabar com essa história de que muitos se acham tão superiores, aí tão santos, né, tão especiais, né, mais do que os outros. Abra sua Bíblia por favor, Romanos capítulo 5. Romanos 5 verso 12. Aqui, como eu costumo brincar na EBD, quem está aí, né, não tem ninguém que se acha superior não, hein?
é os outros lá que a gente conhece, como eu costumo brincar, amém? Romanos 5,12 diz assim, amém? Quem puder colocar aí, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amém? Ou seja, não adianta. Você pode se achar superior, você pode achar o super-homem, né? Mas, na verdade, todos nós pecamos. A verdade é essa. E não existe diante de Deus um pecado maior, um pecado menor. Não existe isso. Todos nós pecamos, né? O texto aqui é bem claro. Todos nós pecamos. Amém? E o que isso nos torna, pastor? Nos torna iguais. Então, por melhor que nós achamos que somos, e eu costumo dizer isso, ainda que porventura você esteja numa condição de agradar mais a Deus, quem tem que dizer isso não é você, é Deus. Quem tem que dizer se você de fato hoje é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, como Davi, é um homem com muitos atributos que elogiáveis por Deus. Quem tem que, principalmente, não que o homem não possa fazer isso, mas quem tem que referendar isso é Deus. Eu só conheço na Bíblia um homem que a Bíblia cita que Deus referendou a condição dele, que era Jó, né? Deus virou para Satanás e falou as características de Jó. Eu só conheço isso. Eu não vejo na Bíblia. Eu vejo na Bíblia Deus falando de fé, eu vejo na Bíblia Deus falando de homem cheio de unção, mas qualificando o homem, eu só vejo na Bíblia Deus falando de Jó. Quem estiver nos assistindo aí também conhece a palavra, me ajude aí, por favor. Se Deus qualificou um homem tão forte como ele qualificou Jó. E aí muitos vão para as redes sociais para se achar o santo, né? Para se colocar numa condição melhor. Meu amado, a mesma situação que é minha é tua. E quem vai, na verdade, julgar se de fato eu ando de maneira correta ou não é Deus. Amém? Assim como você. Cabe a todos nós buscarmos uma coisa que poucos buscam: santidade. Amém? Buscar santidade não é ser santarrão. Amém? Buscar santidade não é você se colocar na condição de ser melhor do que alguém. Até porque se você porventura for, quem tem que olhar para isso e reconhecer isso é Deus. A gente se ilude muito, né, com o que, quando a gente olha e se coloca numa condição de se comparar com outra pessoa, muitas das vezes externamente, né? Tem um ditado aí que fala que quem vê cara não vê coração. É verdade, mas isso está relacionado lá ao que Deus falou para Samuel. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Amém? Muitas pessoas se iludem com outras pessoas. E quem aqui pode colocar, não precisa colocar nome, não, por favor, mas quem aqui já passou por isso? Quem aqui já não se decepcionou com pessoas que aparentemente estavam acima de qualquer suspeita, né? Aparentemente pareciam sensacionais. Amém? E é verdade, a gente se decepciona. O homem é falho. Não é que o Deus vai desprezar o homem por causa disso. Não, a não ser que Deus observe que essa pessoa não quer nada com ele. Sim, amém? Mas todos nós falhamos. Eu, como pastor, também falho também. Amém? Essa é a questão, é a condição para todo homem. Por isso que somos todos iguais. Amém? A gente tem visto aí, eu não quis ver nem manchete ontem, não quis ver notícia nenhuma, porque sexta-feira foi aquele bombardeio por causa lá do juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, né? Meu Deus do céu, e o tempo todo gente mandando mensagem para mim, o que vai ser, o que vai ser. Eu falei, meu Deus, a nossa vida e a nossa nação está na mão do Senhor, né? Não acontece nada que não seja com a permissão de Deus, amém? Eu sei que muitas pessoas não gostam, não vou falar de política aqui não, nós temos um respeito, oramos ao Senhor pela vida do nosso presidente, sim, né? Mas uma coisa que eu tenho orado ao Senhor e que talvez poucos estejam orando é que Deus venha converter o nosso presidente. Pastor, mas ele fala tanto de Deus, sim, mas na minha opinião, bem, não estou aqui querendo criar polêmica, ele hoje ainda é para mim um simpatizante, tenho temor, e isso ajuda,
mas ele ainda não é um cristão verdadeiro, amém? E tem as suas falhas, sim, mas eu preciso que ele se dobre verdadeiramente por completo diante de Deus, para que Deus possa fazer uma obra. Tem muitas pessoas que idolatram também o presidente, como idolatravam agora o ministro Sérgio Moro, como idolatra cantores evangélicos, pastores, lideranças, né? É tanta idolatria, e eu me pergunto, será que Deus de fato se agrada disso? Todas essas pessoas, todos esses homens, todas essas lideranças, esses pastores, são falhos, amém? Cabe a nós orarmos por eles. Eu vejo pessoas criticando outros pastores. Gente, pelo amor de Deus, né? Com todas as falhas que eles possam ter, coloca na mão do Senhor, pede para Deus entrar na vida dele, abrir os olhos desses homens, mas não perca teu tempo correndo risco, né, de você ser advertido por Deus, porque isso é bíblico, né? Mas faça a tua parte, ore pelas lideranças, ore por essas pessoas, ore se você entender que algo em mim está errado, ore por mim, ora para Deus abrir o meu entendimento, para que alguma coisa que eu não esteja vendo, eu possa ver, para que Deus possa se revelar. Essa é a nossa função, porque o Romanos, acabamos de ler, todos nós pecamos, mas tem pessoas que parecem que querem viver como se elas não pecassem nunca, né? Mas o texto aqui é bem claro, todos nós pecamos, amém? Isso não serve de desculpa, eu sempre digo isso, isso não serve de desculpa para que as pessoas achem que possam sair por aí pecando o tempo todo. Amém? Não. Isso não é desculpa. Amém? Então, o propósito de Deus, na verdade, é que nós venhamos sim buscar a santificação, sem a qual o texto vai falar que ninguém verá a Deus. Mas, na verdade, não é para você sair por aí fazendo o que você quer, pecando e depois simplesmente achar que vai pedir perdão a Deus. Não é também por aí. Mas todos nós pecamos, bem? O nosso intuito, na verdade, dentro desse estudo, e lembrando aqui, como eu falo sempre, eu esqueci de falar no início, essa EBD não é uma EBD de um ministério, por isso que eu faço aqui no meu perfil, a gente faz lá as nossas lives no perfil do Ministério Unificado de Bangu, de Paciência, mas essa é uma live aqui na minha página, por quê? Porque tem outros irmãos que estão aí de outros ministérios, pastores que nos acompanham também nas nossas lives, amém? E eu louvo a Deus por isso. Eu sempre falo que o intuito aqui não é arrebanhar rebanho de ninguém. Nosso intuito aqui é de falar, Jesus, compartilhar da palavra do Senhor. Cada um de nós aqui. Depois eu sempre vou lá, curto, na medida do possível, comento os comentários. Tenho falado sempre isso. Você que é de outro ministério, ore pela vida dos teus pastores, pelos bispos, pelas tuas lideranças. Apoie eles nesse momento porque está difícil. Nós temos visto aí pastores já morrendo, né? Enfermos, doentes. Por causa dessa situação, estão se expondo, né? Estão colocando a sua vida em risco para alimentar, para dar um jeito. Pastores que nunca pegaram numa rede social para falar, para fazer um vídeo, estão se esforçando aí para poder fazer isso. Abençoe o teu ministério, abençoe, ore pelo teu pastor, pela tua liderança. Amém? Isso é importantíssimo. Amém? Se ele não está podendo fazer live, não está podendo abrir a igreja, ore por ele. Mande uma mensagem para ele, pergunta para ele se ele está precisando de alguma ajuda, cobre eles ou elas em oração, faça isso, isso é importante, isso é unidade, amém? Como a gente está fazendo aqui, a gente tem feito o nosso ministério, é unidade. O que é unidade? É todo mundo na mesma direção, no mesmo propósito. Lembrando que é o tema de hoje, unidade da raça humana. O homem, por causa dessas concupiscências, desses desejos desenfreados por poder, por fama, por riqueza, por condição, é que por causa dessas coisas tem se afastado dessa unidade. E aí o mundo, eu não sei se você concorda comigo, quem concordar aí ou discordar pode comentar aí, parece que hoje a humanidade anda cada um por si, né? Parece que cada um hoje, não todos, né? Mas a grande maioria das pessoas hoje, elas estão caminhando cada um por si, né? Cada um faz o que acha que melhor lhe convém. E não é assim que um homem e uma mulher de Deus devem andar. A unidade do Espírito não leva a isso. Por isso o Espírito Santo, ele está aí presente na vida de alguns, mas ele não está atuando. Ué, pastor, pode isso? Pode. O Espírito Santo pode estar presente, mas pode não estar atuando. Porque a diferença é tão grande de um propósito de Deus para a vontade do homem, que o Espírito Santo não consegue atuar. Tem pessoas que estão tão perdidas, estão tão desejosas de fazer aquilo que ela quer, lembrando que isso é um EBD, né? Então é um estudo, não é um culto, elas estão tão desejosas de fazer o que elas querem, que o Espírito Santo não consegue atuar, não consegue falar, e elas ainda querem falar
em nome de Deus, que Deus mandou eu fazer, que Deus mandou falar, mas às vezes há um distanciamento tão grande, né, do que é a vontade de Deus para o que é a vontade humana, que Deus não está podendo fazer nada. Você quer ver uma coisa que eu achei interessante? Eu vou preparar uma ministração sobre isso, então hoje aqui não dá para falar sobre isso porque o tempo é curto, mas você vê que os amigos de Jó eram homens conhecedores da palavra. E eles foram até Jó e descarregaram uma porção de palavra de Jó e achavam que eles estavam certíssimos. Só que quem vai ler o texto até o final do livro vai ver que no final Deus falou: ei, vocês falaram daquilo que não tem nada a ver com o que é vontade minha. Ainda que citaram textos de fato referentes a propósito de Deus, mas que não era o que Deus queria ou estava fazendo na vida de Jó. Às vezes tem pessoas que, por falta da direção do Espírito Santo, e isso tem atrapalhado muito essa unidade, como alguém colocou, acho que foi a Silvana que colocou ali, o egocentrismo, né? Ou seja, o eu do homem, às vezes, está tão exaltado, tão mais forte, né, que o Espírito Santo não consegue atuar. E o Espírito Santo ele não pode atuar quando o nosso eu está falando mais do que ele, né? O Espírito Santo ele não pode direcionar se o nosso espírito não estiver sensível, né? Tem pessoas que por falta, o eu está tão aflorado, né? O desejo às vezes humano ou até carnal está tão aflorado que o Espírito Santo às vezes não consegue atuar, não consegue agir, não tem liberdade, né? A gente louva às vezes dando liberdade a Deus, ao Espírito, mas na prática não é o que acontece. O Espírito Santo muitas das vezes ele não consegue atuar como ele gostaria de atuar nas nossas vidas. Por quê? Porque o nosso eu às vezes está falando. Às vezes queremos falar algo por interesse. Quantas pessoas hoje pregam por interesse, né? Quantas pessoas hoje louvam às vezes para chamar a atenção do homem, como eu falei aqui em outras lives, né? E isso está fazendo com que essa unidade que Deus havia estabelecido para o homem, ela se perdesse. Se você pegar lá em Gênesis, o homem, e não é de agora isso, não é essa geração só que tenta fugir dessa unidade de Deus, não. Se você pegar lá em Gênesis, eu não vou citar aqui porque eu não vou abrir por causa do tempo, né? Senão a gente não consegue concluir. Mas você vai ver que o homem ele começa a construir uma torre achando que conseguiria chegar até os céus. Você vê que o homem ele tenta de todas as formas chamar a atenção ou se tornar mais alto, mais forte, mais poderoso. Você vê o próprio Lúcifer, né? Que tentou, né, ser igual a Deus, superar Deus, e você viu as consequências do que aconteceu com Lúcifer, né? Então, vamos falar assim numa linguagem popular, vamos baixar a bola um pouquinho, né? Vamos diminuir um pouquinho, vamos descer um pouquinho a casa do olheiro, né? Vamos devagar aí, porque é difícil às vezes a gente ouvir isso, né? Muitas pessoas elas querem ouvir coisas boas, né? Como a diaconisa Érica está falando aqui, não reconhecem a submissão, não são submissos. Aí não tem ninguém não. Mas quantos que nós conhecemos que é só dar uma oportunidadezinha para ela começar a fazer uma coisa diferente na obra e já começa a achar que é o bambambam, né? Quantos que antes ajudavam às vezes a limpar a igreja, né? Chegavam cedo para organizar as coisas e aí começou a ganhar oportunidade para pregar, né? Pronto, agora é pregador do evangelho, já não ajuda mais, já não quer chegar mais cedo antes para organizar a igreja, né? Já não querem mais ajudar a lavar um banheiro. É assim ou não é? Ou eu estou falando alguma coisa que não acontece, né? Podem comentar aí, eu não sou dono da verdade, mas tem pessoas que são assim, subiu, foi consagrado, né? Pronto, já não querem mais. Tem pessoas que, infelizmente, eu sei que tem lideranças talvez que estão aqui ou vão assistir depois, mas eu creio que acontece também. Quantas pessoas que muitas das vezes eram extremamente dedicadas à obra e depois que às vezes consagramos, com o tempo essa pessoa começa
a deixar as coisas de lado, começa a se sentir tanto, que às vezes nós, né, ficamos pensando, puxa, a vida era melhor não ter dado título nenhum, cargo nenhum para ela, porque, né, quando não tinha nenhum título, nenhum cargo, nossa, fazia obra que era uma bênção, né? Porque foge dessa unidade, desse propósito, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor, porque eu tenho que correr aqui por causa do horário, e eu tenho que ler Bíblia, né? E sair missionário de Janaína. Infelizmente ainda é isso, conhecemos muito as pessoas quando nós damos oportunidades, né, a ela. Eu tenho aprendido uma coisa que eu tenho estudado também. As pessoas falam muito assim, o dinheiro ele muda a pessoa. Não, eu tenho aprendido algo, você pode até não concordar, mas eu tenho aprendido que, por exemplo, o dinheiro, né, ou o poder, eles não mudam as pessoas, eles potencializam aquilo que estava dentro delas, né? Não é que ela mudou por causa do dinheiro, do poder ou da fama, não. É porque ela já era assim. Só que muitas das vezes, por não ter, ela não conseguia mostrar quem ela era. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que, às vezes, elas se escondem ali numa falsa humildade, né? Uma falsa aparência. Tem um louvor muito antigo aqui, muito tempo que eu não escuto. Depois eu vou até colocar no YouTube aqui, que me deu saudade desse hino, né? Que é do Rob, um cantor Rob. Não é muito conhecido não, mas é um hino que fala sobre a falsa aparência, né? Depois eu vou até que ver agora aqui na mente falando sobre isso. Depois eu vou botar para louvar esse hino aqui comigo depois aqui em casa. Falsa aparência. Tem pessoas que às vezes são assim. É uma falsa aparência, né? É uma falsa santidade, é uma falsa dedicação, uma falsa humildade, né? E as pessoas que são guiadas de fato pelo Espírito Santo, essas pessoas sabem quem é quem, né? Quem tem a direção do Espírito percebe, né, aquelas pessoas que andam de maneira falsa, né, ou aquelas pessoas que andam em verdade. Eu costumo dizer, tem pessoas que querem agradar a homens, querem chamar a atenção do pastor, do dirigente, do bispo, né, da bispa, da liderança, do apóstolo, só que não chama a atenção às vezes de Deus. E todos nós vamos dar conta. Hein? Todos nós como pastores, como líderes, como ministros, se nós não advertirmos, se nós não falarmos, não ensinarmos, né? Então todos nós vamos dar conta. Mas a gente não pode esquecer do dom supremo que é o amor, né? As pessoas dizem, expulsa fulano, exclui fulano, não é assim, mas ela precisa ser tratada. Hein? Claro que precisa ser tratada, eu concordo. Hein? Mas não é expulsando, como alguns falam, não é tirando. Nossa, a dificuldade é tão grande de ganhar almas para Jesus e as pessoas parece que querem que a gente expulse determinadas pessoas porque dão trabalho. Não é assim que funciona, bem? Não é assim que funciona. Eu costumo sempre dar o exemplo de Pedro, né? Pedro dava trabalho, mas em nenhum momento Deus expulsou ele do lado. Pelo contrário, manteve ele e ainda o usou para edificar na terra a igreja. Bem? Então, por aí você já vai ver que porque é sanguíneo, porque é brabo. O brabo Deus trabalha, amém? Tem brabos aí também aí que Deus já trabalhou, né? Então é assim, né? É verdade. Deus trabalha no brabo também, Deus amansa, Deus acalma, calma, né? E como acalma, amém? Romanos, quem pode colocar aí, por favor? Amém? Romanos 10, 12, amém? Verdade, minha tia Sueli está aí assistindo. Nós não precisamos de títulos, é verdade. Mas não estou dizendo que não é válido, não. É sim, a gente tem que buscar o diaconato, ser um obreiro, um evangelista, um presbítero, um pastor, um bispo, um missionário, né, um presbítero. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala isso, né, que a gente deve procurar esses ministérios, amém? Não estou falando que não precise, não. Porém, é uma grande verdade. Todos nós já somos um obreiro da casa do Senhor, amém? Quando nós se lançamos, amém? Mas é importante a gente buscar, sim, o episcopado, boas coisas, mas de maneira sadia, de maneira que agrade a Deus, amém? Como o Senhor falou a Timóteo, um bom obreiro que não tem, né, do que se envergonhar. Romanos 10, 12, vamos lá. Diz assim, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam,
Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, olha que coisa tremenda, né? Então, Romanos vai dizer que quer judeus, quer grego, que o texto aqui lá do Novo Testamento está falando de uma época em que havia essa rivalidade, né, entre judeus e gregos, que eram os povos naquela época ali de maior influência, assim como os romanos. Amém? Mas trazendo para os dias de hoje é a mesma coisa. Né? É como se fosse hoje, é como se Deus falasse assim, porquanto não há diferença entre brasileiro, americano, japonês, coreano, australiano, italiano, enfim. Trazendo para os dias de hoje é como se Deus estivesse falando exatamente isso, amém? E as pessoas, às vezes, elas se esquecem disso. Por isso que eu estou falando aqui, amém? Ou seja, o que o texto está dizendo? Versículo que nós lemos. Porquanto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que significa isso? Se um judeu invocar o nome do Senhor, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai ser salvo. Se um europeu, né, fizer isso, um asiático, um da Oceania, um americano, um brasileiro, um argentino, né, a gente cria essa rivalidade por causa do futebol, mas se invocar o nome do Senhor e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Amém? Então, é isso que a gente precisa entender. Se a gente parar para pensar, a gente está muito distante dessa unidade. Amém? Está muito distante dessa unidade. Vou seguir aqui para a gente poder ganhar tempo, porque a hora é uma bênção, né? A hora passa aqui voado, amém? Mas vamos lá. Falamos aqui então que a nossa origem é a mesma, né? A nossa condição de hoje pecadores também é a mesma, né? A nossa condição de busca também é a mesma, porque independente de quem somos, se invocarmos o nome do Senhor, podemos alcançar. Tem gente que fala assim, mas uma pessoa com dinheiro não vai ser salvo. Vai. O texto lá não fala que um rico não vai ser salvo. Não. Fala que é mais difícil, sim. Ele diz que é mais difícil um rico passar, né, no fundo de uma agulha. É mais fácil um camelo passar, né, no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim, porém, ele não diz que não vai acontecer. Amém? É mais difícil. Então, se invocar o nome do Senhor, vai ser salvo sim. Amém? Com relação à questão do aspecto linguístico, vou falar aqui agora um pouquinho sobre a questão duas situações. Primeiro, a língua dos homens. A língua dos homens. Sabemos que cada um fala na sua própria língua, não é isso? E qual seria a unidade nessa questão linguística? Hein? Vou dar aí alguns segundos, aí minutos. O que na linguagem nos torna únicos? Alguns falam português, outros inglês, outros falam franceses, outros falam algum dialeto, né? Japonês, enfim, cada um tem a sua língua aí. Mas qual seria a linguagem da unidade em Deus? Vamos ver se o pessoal está afiado aí agora. Quero ver os comentários aí agora. Vamos lá. O que nos torna únicos na linguagem diante de Deus? Qual é o caminho? Me diz aí, por favor. Estou esperando aí. Cadê as respostas dos irmãos? Isso é uma EBD, né? Hein? Então, aqui é o lugar de a gente aprender. Cadê aí os... O que nos torna aí? Qual é o único meio de se tornarmos únicos no nosso linguajar? Bem? Vamos lá. Estou esperando aí. Ninguém vai colocar nada. Tá todo mundo com medo de digitar. Não tem ninguém digitando. Qual é o caminho para nós termos um mesmo linguajar? Falarmos a mesma língua? Ninguém sabe o caminho? Vamos lá então. Abra sua Bíblia aí. Eu vou esperar aqui. Abra sua Bíblia em Atos. Depois que eu abrir, o pessoal vai começar a colocar, né? Agora já falei Atos, já tem gente aí pensando. Mas vamos lá. Atos capítulo de número 2. Amém? Atos capítulo 2. Vamos lá, o texto. O que nos torna e nos faz falar aí uma única língua, o mesmo linguajar?
Atos 2. Ninguém respondeu. Misericórdia, hein? Vamos lá. Atos 2, a partir do verso 1. Isso aí. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, estou falando rápido, eu sei que alguns irmãos, estou falando rápido porque o horário aqui é uma benção, também. No mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A Érica agora colocou ali, né, Érica? Eu tô lendo Atos. Tô brincando, hein? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Eita glória, né? Opa, então, o que me traz a unidade no linguajar? É o Espírito Santo, né, Érica? Érica foi rápido, Érica. Pelo menos tu respondeu aí primeiro, né? Já ganha uma bala juquinha, como eu brinco lá na EBD. O texto de Atos que nós lemos aqui vai dizer que estavam reunidos em Jerusalém, além de judeus, homens de várias nações. Várias nações que foram a Jerusalém ali pro dia de Pentecostes, também, pro encontro, e se reuniram ali, cada um falava na sua... Silvana, a Silvana lembrou ali, balinha para você, né? E estavam todos reunidos e cada um, segundo o texto que nós lemos, falavam da sua própria língua, né? Opa, tá melhorando, caixa de bombom, mamãe, né? Aí, Érica, se deu bem. Eu geralmente falo uma bala juquinha na escola bíblica dominical, agora a mamãe já tem uma caixa de bombom ali para ela. Todos falavam na sua língua. Só que o que trouxe a unidade a todos aqueles homens foi exatamente o Espírito Santo, né? Então, mesmo aqueles homens falando, cada um na sua língua anteriormente, reunidos ali, então o árabe falando em árabe, o judeu falando em judeu, o grego falando em grego, enfim, né? Cada um falando na sua própria língua, mas quando o Espírito Santo se apoderou daqueles homens, todos eles naquele instante começaram a falar a mesma língua. Eu não vou entrar aqui numa discussão teológica para detalhar o linguajar do Espírito Santo, amém? Não dá tempo, pode ser para um outro vídeo, uma outra aula. Não vou entrar aqui nessa discussão teológica da forma do Espírito Santo. Eu só quero dizer que o Espírito Santo, ele trouxe uma unidade, amém? Ô glória! Então, o que traz essa unidade é o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda, né? Dentre muitas funções do Espírito, né, o Espírito Santo é quem traz a unidade. Por isso que eu falei aqui no decorrer do estudo que essa diversidade que nós temos, ela é compensada através do Espírito Santo. Amém? Então, esses homens estavam ali reunidos, cada um falava na sua língua, mas quando o Espírito Santo ele veio repousou sobre aqueles homens, a quantidade daqueles homens que estavam ali, o texto vai falar que eram muitos, né? Todos eles passaram a falar numa mesma língua, ou seja, gerou-se unidade. Então, pastor, estamos chegando ao final aí desse estudo. O que traz unidade? Vamos lá, vamos de novo aí agora. O que traz unidade, então, aos homens, ao povo de Deus? O que me fez, na verdade, sentir a presença, mesmo ouvindo um coral, um cântico de uma nação africana que eu nem sei a língua, que eu não conheço o significado daquilo que eles estão falando? O que me faz sentir a presença quando um não letrado, uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, começa a falar de Jesus? Quem pode responder? O que traz essa presença, o que traz essa unidade? É o Espírito Santo, né? Então, o pessoal está meio devagar, ainda acho que não almoçaram ou não tomaram café ainda, não sei. Voltando no propósito também, amém? Então, o Espírito Santo que me traz isso, amém? É o Espírito Santo que acaba trazendo essa unidade. Quando os irmãos estão reunidos, guiados pelo Espírito, essa unidade vem.
E é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje, amém? Menos eu, menos a minha vontade, menos o que eu quero e mais o que o Espírito Santo quer, o que o Espírito Santo vai fazer, vai realizar. Amém? Para a gente concluir então aqui esse estudo, estamos chegando aí na reta final. Alguns irmãos pedem para mim fazer um pouquinho mais, né? Mas é complicado. Passar de 1 hora de live eu sei que começa a ficar enfadante, porque, principalmente um estudo, eu sei que é complicado. Eu sei que os irmãos têm sede, né, da palavra do Senhor, mas mais de 1 hora já começa a ficar difícil. Já tem gente que eu sei que está aí preparando o almoço, tem uns que daqui a pouco aqui eu vou começar a sentir o cheirinho aqui de comida aqui também, né? Então eu sei que é difícil, amém? Então eu preciso concluir. Eu sei que alguns irmãos têm me pedido para ver se eu fazia de 9 às 11, mas o povo para acordar tá difícil, viu? Então não é fácil não. 10 horas, de 10 às 11 eu acredito eu que esteja sendo num horário. Quem quiser, quem está fazendo aí almoço, de repente está fazendo uma coisa, mas está assistindo a live, já está recebendo com certeza para a honra e glória do Senhor, amém? Então vamos lá. O que me traz unidade? O Espírito Santo. E o que chama, o que mantém, o que ativa o Espírito Santo na minha vida? Bem? Para a gente poder concluir isso aí. O que ativa o Espírito Santo na minha vida? Bem? Oração, né? Busca da palavra. Ó, a pessoa está botando aí nhoque, meu Deus, né? Glória a Deus. Oração, jejum, palavra, né? Santificação, sim, todas essas coisas, louvores, sim, adoração, né? Uma verdadeira adoração, tudo isso chama a presença, ativa a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Clamores, tudo isso chama a atenção do Espírito Santo, chama a presença para a minha vida. E eu chamando a presença do Espírito Santo para a minha vida, isso gera unidade, né? Aí você percebe que a pessoa não se entristece facilmente, né? Não perde tempo reclamando, criticando, porque quem está com o Espírito Santo ativado na sua vida está sedento de falar de Jesus, está sedento de ganhar almas para Jesus, né? Louva a Deus, ontem eu mandei uma live que nós fizemos. Quem não assistiu ainda, recomendo assistir, né? A nossa irmã Silvana, olha que benção aí, já colocou aí, ó, né, o resumo do que eu falei agora no final. Seu povo me ajudando, glória a Deus. Quem não assistiu, eu recomendo assistir, está lá no nosso canal no YouTube, uma live que nós fizemos com a nossa irmã Karine e o nosso irmão Jonas também, sobre a semelhança dos dias de hoje, nossa, com os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, né? Tá lá no nosso canal no YouTube. Quem não assistiu, eu recomendo, vai lá no nosso canal, assiste essa live, né, que nós fizemos, tá lá no canal, né, sobre Isaías, Jeremias e Ezequiel, a nossa semelhança nos dias de hoje. Quem tem o Espírito Santo ativo na sua vida, hoje está aproveitando para pregar, está aproveitando para falar de Jesus, está aproveitando para mandar mensagem no Zap, no Face, no Instagram, está aproveitando para evangelizar, está aproveitando para orar mais, está aproveitando para jejuar, está sedento de ganhar almas, está pregando mais para o pai, para a mãe, para os filhos, para a família, para os vizinhos. Quem tem hoje o Espírito Santo ativado hoje, está buscando ser canal de Deus em meio. As pessoas estão mais sensíveis agora, né? As pessoas estão, muitas delas desesperadas, né? Muitas delas em pânico. Tem crente em pânico também, tem, é verdade. Mas aí agora é o momento de, se nós estivermos em unidade do Espírito, falando a mesma língua, com as mesmas atitudes, tomando a mesma postura, abrindo mão do nosso eu, do nosso ego, e falando de Jesus, ganhando almas, ajudando a fortalecer, né, outras pessoas, até aqueles que estão desanimados. Você vai derrubar mais ele, vai ficar torcendo para que ele caia, como os amigos, não, os amigos da onça de Jó, que ficaram 7 dias na casa de Jó esperando Jó morrer sem falar nada. Você vai esperar quem está do teu lado sofrendo, desesperado, morrer, para depois você querer tomar alguma atitude? A atitude tem que tomar agora,
Amém? Essa unidade no Espírito não é para a gente poder ficar aí dizendo, opa, como eu sou espiritual, como eu conheço a palavra, como eu sou homem de Deus, mulher de Deus, como eu louvo, como eu prego, como eu adoro. Não, essa unidade de Espírito que o Espírito Santo quer fazer na tua vida é para você fazer a obra, é para você ganhar almas, é para você verdadeiramente ser instrumento na mão de Deus, é para você usar a palavra do Senhor da maneira correta, é para você orar por aqueles que estão em dificuldade, é para você orar pelas lideranças, pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos, por todos aqueles que estão à frente da igreja, por todos aqueles que estão à frente dessa nação, pelo nosso presidente, sim, ainda que você não goste dele, não votou nele, ainda que você não esteja concordando com as atitudes dele, como algumas eu não concordo também, mas não é isso, eu não vou entrar nessa discussão. A minha função como homem de Deus, você como mulher de Deus, nós como igreja, é entrar nessa unidade de oração, porque quando houve unidade, quando houve busca num só propósito, numa só ligação, o Espírito Santo ele se manifesta, sinais acontecem, maravilhas acontecem, começa o sobrenatural de Deus a acontecer, e o que eu tenho profetizado é que o sobrenatural de Deus está acontecendo e vai acontecer. Pastor, mas está morrendo muita gente? Sim, mas também tem muita gente que estava à beira da morte no CTI, já desenganada para o médico, e que Deus está trazendo de volta. Infelizmente alguns vão descer a sepultura, sim, amém? Mas a gente já tem visto grandes milagres, portas de emprego estão sendo abertas, né? Na última quarta-feira o bispo lá falou, né, o seu genro aí, Deus abriu uma porta. Outros que eu tenho recebido aqui, irmãos que falaram, poxa, pastor, Deus é tão bom que abriu uma porta para mim. Sim, isso é maravilhoso, amém? Esse é o Deus que eu e você servimos, ok? Então, nessa manhã, para a gente encerrar aqui essa EBD, bem, só há unidade no Espírito, se de fato, só há unidade, se nós tivermos de fato o Espírito Santo ativo, não é escondidinho, bem, não é lá, só morando, né? Essa é a questão que eu quero trazer para vocês hoje, bem? A gente tem que estar antenado, sim, a gente tem que estar por dentro, sim, do que acontece. Quem me conhece sabe, eu gosto de tudo, eu gosto de ouvir tudo, de ler tudo. Eu vejo política, eu vejo finança, economia, a parte de administração, sou formado em administração. Eu vejo de tudo um pouco, mais. O que me sustenta, o que me mantém de pé é palavra. E claro que o tempo eu preciso dedicar a isso, amém? Então, eu gosto sim. A gente está preparando a nossa página aqui, na página Evangélica, quem está chegando agora há pouco tempo, a gente coloca de tudo. O foco é a palavra, o foco é transmitir uma palavra para você, te dar uma palavra de ânimo, mas aqui a gente compartilha de tudo, né? Aqui a gente ajuda pais que estão com filhos, assim como nós, aqui eu e a missionária Débora, com filhos especiais, a gente compartilha de palavras, de orientações, de dica, né? A gente fala, às vezes sim, de questão secular, de situação política, muito pouco, mas a gente fala sim, e é importante, não adianta a gente fugir, se a gente não se meter com a política se mete com a gente, essa que é a realidade, né? Mas o foco é a pregação, fala um pouquinho de planta, né? Por sinal, publiquei ontem, né, a foto de uma flor que surgiu aqui em casa à noite, que há um bom tempo eu via um negócio murchinho. Nossa, o pessoal compartilhou ali, já tem para mais de 25 mil pessoas que visualizaram. Se espalhou aqui na página de tal maneira que só num lugar lá tem mais de 300 comentários, né? Já sei que é dama da noite, né? Já sei aqui, o pessoal botou aí foto, tem muita gente que foi no meu privado, obrigado aí, colocou várias fotos também, pessoal em grupos que chegaram até aqui. Nossa, eu não esperava nem que fosse dar isso tudo, nem só perguntei qual era o nome da flor, porque realmente não sabia. Descobri que eu ganhei da minha avó, né, parece que era da minha avó, veio parar aqui em casa, acho que foi por causa da minha mãe, mas enfim, a gente aqui compartilha de tudo, né? Porém, o foco é a palavra do Senhor, também, assim como no nosso canal, no YouTube, no Instagram a gente coloca mais coisas pessoais. Então, eu quero finalizar isso aqui, amém? Seja instrumento na mão do Senhor, e me ajude aí em oração, me cobre em oração, continue orando, eu louvo a Deus. Excelente perfume, velho. O pessoal falou aqui, realmente é bem cheirosa. Só abriu uma aí no dia, mas o cheirinho era muito bom, amém? Então, eu preciso terminar essa live. Quero convidar você, nós vamos orar, mas quero convidar você que está aqui conosco, amém? A curtir a nossa página, continuar nos cobrindo em oração, compartilhando aí o que você achar de interessante, dando a sua opinião também, a sua crítica construtiva, quando você vê
Aqui a gente a gente discute de uma forma sadia, a gente fala de uma forma sadia. Então a página ela é para isso. Também eu coloco aí as frases, as palavras. Cada um tem a liberdade, a gente respeita, mas precisa também nos respeitar também a nossa opinião, a opinião dos outros. Isso é importante. Bem, quem puder, siga lá no Instagram. Nós vamos fazer uma nova live lá no Instagram. Talvez segunda-feira agora, se Deus permitir, se a gente já estiver bem, segunda-feira talvez a gente faça uma live lá no meu Instagram, Evancler dos Santos Oficial, amém? Tem 2 Instagram lá, um antigo, Evancler dos Santos Oficial, é o nosso Instagram. Se Deus permitir, segunda-feira, temos testemunhos da primeira live, né? Para a glória de Deus, foi rápida, foi no preparativo aqui, foi no Instagram, mas temos testemunho do que Deus fez na primeira live que nós fizemos. Não costumo fazer isso, né? Eu não gosto de ficar orando ao vivo, mas muitas pessoas nos pediram e a gente atendendo a não só os pedidos, mas o Espírito Santo que nos orientou também, a gente orou e a prova disso foi o resultado do que aconteceu. Não oramos só por orar, teve testemunhos aí, milagres que aconteceram durante o clamor que nós fizemos ali no Instagram, amém? Esse vai ser no Instagram, Evangelho de Santos Oficial. E acompanhe nossos vídeos, estamos perto de chegar a 100 inscritos no nosso canal no YouTube, amém? Então você que está aqui, me ajude lá, por favor. Clica lá, entra lá no YouTube, Evangelho não paga nada, é de graça, amém? Entra lá, Evangelho dos Santos Oficial também. A gente padronizou, só aqui no Face que eu não posso colocar Evangelho dos Santos Oficial, que o Face não permite na página isso, amém? Mas padronizamos o Instagram e o canal no YouTube como Evangelho dos Santos Oficial. Vai lá no nosso canal, se inscreva, veja os nossos vídeos, veja algum vídeo que você ainda não viu, alguns estudos que nós colocamos. Estamos começando a colocar vídeos curtos, que eu sei que o vídeo longo também enfada, mas estou começando a colocar vídeos curtos. Nosso irmão Vitor está nos ajudando também. Hoje, talvez eu mande para ele mais um vídeo aí curto, para ele publicar no canal, de repente ainda hoje, ou provavelmente amanhã, mas geralmente terça, sexta, aí a gente está publicando alguns vídeos, também deu uma atrasada por causa de um problema técnico, mas nos siga aí no Instagram, curta aqui, convide outras pessoas para curtir a nossa página. Tem uma opção quando você entra na página, convidar amigos para curtir a página. Vai lá, convide, né? Se todo dia você convidar, e todo domingo você convidar alguns amigos, eles também vão poder assistir as lives, vão poder também estar aí aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém? Isso, Sil, glória a Deus, amém? É verdade, a nossa irmã Silvana falou aí do que Deus fez, né? Glorifico a Deus na primeira live que nós fizemos de oração. Claro, a gente não é o único, amém? Tem várias lideranças orando, os bispos estão orando, a igreja está orando, mas somos apenas aí parte, né, desse povo que está orando, e a oração do justo ela pode muito ser feita, amém? Então me ajuda, por favor, principalmente lá no nosso Instagram, no nosso canal, para que a gente possa alcançar mais almas. Quem entende que nós estamos sendo usados de uma maneira simples, né, não é com palavras eloquentes, a gente está tentando de uma forma, de um linguajar bem simples, transmitir a palavra de Deus para o teu coração, amém? Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Vamos orar ao Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida e sermos um só, hein? Um só em Cristo Jesus. Semana que vem, se Deus permitir, nós não voltarmos, né? Nosso EBD Online vai ser um tema muito, mas muito polêmico, né? Então, já vou deixar o convite para você aqui para o próximo domingo, para a próxima EBD Online, né? Vamos falar sobre a sexualidade humana, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão aí, né? Que Deus criou, né? Vamos falar. Então, já fica o convite aí para você. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a sexualidade humana. Tema bastante polêmico, mas nós vamos tratar aí sem medo, mas com ousadia de Deus, no próximo domingo às 10 horas, se a situação não mudar, né? Então, se mudar, a gente cria um outro dia, um outro horário para falar, mas se Deus permitir, no próximo domingo, amém? O nosso evangelista Reinaldo é o professor da EBD, mas como ele não faz live, ele não está acostumado, e também aí tá na escala meio que apertada, a gente está aí abençoando os irmãos com essa EBD. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez graças te damos, ó Deus, pela vida de cada um que esteve presente conosco até agora. Senhor, eu quero te pedir em especial pela vida de cada enfermo, de cada irmão, Senhor, que se encontra acamado neste momento. Senhor, toma em tuas mãos, ó Pai, a cada um. Senhor, que haja cura, que o teu bálsamo de cura venha sobre essa vida. Toma teu filho, Senhor Marcelinho, ó Pai, que, ó Deus, está enfermo, tem se sentido mal também.
Visita o teu filho, como tu tens visitado os demais que nós temos orado, que nós estamos unidos em oração. Alcança essas vidas, ó Pai. Nós temos colocado esses nomes no nosso caderno de oração e temos apresentado a Ti, Senhor. E que o Senhor possa continuar alcançando. Nós te glorificamos pela vida daqueles que já têm sido curados, já têm sido restaurados. Toma as tuas mãos, ó Pai, a cada um, a cada pai, a cada mãe, a cada filho. Toma, Senhor, cada criança em tuas mãos, ó Pai. Senhor, que estão dentro de casa, que talvez estejam, ó Deus, em dificuldade por causa dessa quarentena. Senhor, estão privadas da liberdade de brincar, de estar no lazer. Senhor, que essas crianças também possam ser alcançadas nesta manhã, Senhor. Visita cada um dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo. Cada liderança, alcança cada liderança. Que o teu óleo, Senhor, que nunca falte o óleo da unção sobre a vida de cada ministro, de cada liderança, de cada bispo, pastor, apóstolo, Senhor, presidente de obra, presbítero, missionário, evangelista, ó Deus, pastores, ó Pai, Senhor, obreiros, diáconos, que cada um que tem se lançado a fazer a tua obra, que o teu Espírito Santo dê a direção, que o teu Espírito Santo leve, Senhor, até pessoas que estejam precisando, como o teu servo diácono Jorginho, que mandou pra gente, ó Pai, ó Deus querido, ó Deus, o seu filho, a sua nora que voltaram para Jesus. Nós glorificamos por isso, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando essas vidas, ó Deus, que possamos ser instrumento em tuas mãos. Assim, ó Pai, nos dê um domingo de paz, um domingo abençoado na tua presença, que logo mais possamos estar te adorando, se assim o Senhor permitir também na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus permitir, logo mais nós vamos estar aí no perfil do Ministério Unificado de Bangu, no nosso culto. Você que é de outra igreja, adora o Senhor lá com o teu ministério, com a tua igreja, em nome de Jesus. Apoie o teu ministério, o teu pastor, também a tua liderança. Você que é membro do Ministério Unificar, ou você que não é de nenhuma igreja, nenhuma congregação, pode estar conosco lá, ou no perfil do Unificar de Bangu, ou no perfil de Unificar de Paciência, né? Mas você que é membro lá de outra igreja, vai, ou você que quer assistir também outra igreja lá, e que não é membro de nenhuma igreja, não importa, também. Aqui a gente não está falando só do Ministério Unificar, não. A gente aqui dá essa reino, visão de reino, amém? Claro, se você quiser, vai ser um prazer estar adorando o Senhor com você no nosso ministério logo mais, amém? Mas o importante é que cada um possa estar buscando o Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos, que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, coraçãozinho. Eu sou ruim de fazer coraçãozinho, amém? Disparar faz melhor do que eu, né? Glória a Deus, amém?